Neste vídeo quero compartilhar 5 fatores psicológicos que vão te deixar mais motivado, aumentar seus níveis de força de vontade e te manter longe do esgotamento do ego. O primeiro é algo chamado Shunkin. Um dos melhores exemplos de Shunkin vem de um dos maiores mágicos do mundo, David Blaine. Blaine é conhecido por suas proezas de resistência. Ele já passou mais de 63 horas envolvido em um bloco de gelo, e você pode imaginar o quanto de força de vontade isso exigiu. Blaine conseguiu fazer isso usando o Shunkin para criar um suprimento constante de força de vontade. Shunkin é quando você pega uma tarefa grande e a divide em pedaços bem pequenos. No caso de Blaine, em vez de se concentrar na quantidade total de horas que ele queria passar dentro daquele bloco de gelo, que eram pelo menos 60 horas, ele dividiu em horas. Ele se dizia: ok, só preciso passar pela próxima hora. A razão pela qual isso funciona é porque nosso cérebro foi projetado para ser eficiente com nossa força de vontade, a fim de economizar energia. Na verdade, temos uma quantidade quase ilimitada de força de vontade, mas todos nós temos um momento em que nosso cérebro diz: não, você já usou o suficiente. Isso é tudo que você terá hoje. Então, quando confrontado com uma tarefa monumental, o cérebro diz: não, não podemos fazer essa tarefa. É grande demais. Não temos força de vontade suficiente para fazê-la. Mas quando você está usando o Shunkin e foca sua atenção em uma pequena parte de cada vez, então seu cérebro diz: ei, sabe de uma coisa? Nós podemos fazer isso. Aqui está um pouco mais de força de vontade. Ao estabelecer um objetivo baixo, que é o mínimo necessário à quantidade de trabalho que permitimos a nós mesmos fazer. Basicamente, estamos usando o Shunkin para obter um pouco de força de vontade extra, o suficiente para nos forçar a seguir nossos hábitos. Então, como podemos usar isso em nosso dia a dia? Em vez de se dizer que você vai terminar aquele trabalho de 5 páginas agora mesmo, na verdade, você vai obter mais força de vontade, se sentir mais motivado e realizar mais se disser a si mesmo que vai terminar um parágrafo de cada vez. Além disso, o Shunkin também aumenta a quantidade de confiança que temos. Confiança é o segundo fator psicológico que influencia nossos níveis de força de vontade. Quanto mais confiante você estiver em relação a uma tarefa, menos força de vontade ela exigirá. Digamos que você queira perder 20 quilos. Se eu perguntasse a pessoas aleatórias na rua o quão confiantes elas estão em relação a isso, a maioria diria que não está confiante de jeito nenhum. No entanto, se usarmos o Shunkin e reduzirmos isso para apenas 1 quilo, a maioria diria: sim, eu posso fazer isso. A confiança está relacionada às pequenas vitórias. Ao prestar atenção a pequenos marcos, você se torna cada vez mais confiante em relação ao seu objetivo final e começa a acreditar que pode realmente alcançá-lo. Uma ótima maneira de construir confiança usando pequenas vitórias é acompanhando o seu progresso. Por exemplo, se você deseja perder peso, é muito eficaz baixar um aplicativo como o MyFitnessPal, que permite acompanhar seu progresso, como controlar seu peso e observar gradualmente a queda do peso. Isso aumenta sua confiança e requer cada vez menos força de vontade para voltar à academia ou seguir sua dieta. A terceira forma pela qual podemos influenciar nossos níveis de força de vontade é mudando como vemos a própria força de vontade. Um estudo conduzido em 2010 pelo professor Job V descobriu que como vemos a força de vontade pode afetar severamente nossos níveis dela. Por exemplo, se você acredita que a força de vontade é limitada, você realmente perde a força de vontade mais rapidamente do que alguém que acredita que a força de vontade é ilimitada. Então, o que podemos fazer a respeito disso? Bem, vamos estabelecer a verdade sobre a força de vontade de uma vez por todas. A verdade é que nossos níveis de força de vontade excedem muito a quantidade que usamos ao longo do dia. Nosso cérebro simplesmente gosta de estabelecer um limite para isso. No entanto, podemos acessar essa força de vontade ilimitada através de conhecimento de técnicas como o Shunkin. No mais, ao ter conhecimento acerca do caráter ilimitado da força de vontade e de que seu cérebro simplesmente gosta de impor limite a ela, cabe a você, com esse conhecimento, sempre aumentar os limites que seu cérebro tentar impor, e ao adotar essa prática, você se encontrará com mais força de vontade a longo prazo. A quarta forma pela qual podemos influenciar nossos níveis de força de vontade é mudando nossa identidade. Quando você tem uma identidade que se alinha com seus objetivos e os hábitos que está tentando desenvolver, isso diminui a quantidade de força de vontade necessária para segui-lo. No entanto, isso é mais fácil dito do que feito. Como podemos mudar nossa identidade? Bem, a melhor maneira de fazer isso é ser muito cuidadoso com nossa linguagem. A forma como expressamos as coisas afeta como nos as vemos. Por exemplo, se surgir uma vontade de fumar, em vez de pensar não posso fumar, eu disse a mim mesmo que ia parar, devemos pensar eu não sou fumante. A pessoa no primeiro exemplo ainda se identifica como alguém que fuma e está tentando parar, enquanto a pessoa no segundo exemplo se identifica como alguém que não fuma desde o início. Com o tempo, você começará a acreditar nessa nova identidade, o que, por sua vez,
reduzirá a quantidade de força de vontade necessária para seguir esse hábito. Outro bom truque a ser lembrado é substituir palavras como não posso, tenho que e devo por quero. As 3 primeiras frases são frases que você usaria se ainda se identificasse com o antigo você que está tentando mudar, mas se você usar a frase quero, você está concordando com sua nova identidade. A quinta e última maneira pela qual podemos influenciar nossa força de vontade com nossa mente é fazendo o que chamamos de pensamento de alto nível. Um estudo conduzido em 2006 pelo professor Fujita descobriu que pessoas que passavam mais tempo pensando em pensamentos de alto nível teriam um nível significativamente maior de força de vontade ao longo do dia do que aquelas que tinham pensamentos de baixo nível. Qual é a diferença entre os dois? Bem, o pensamento de baixo nível é quando você pensa no curto prazo e nos detalhes. Por exemplo, você pensa em como vai chegar à academia, como vai perder peso, em que alimentos vai comer. O pensamento de alto nível, por outro lado, é quando você pensa em ideias mais gerais e de longo prazo. É quando você pensa em por que está indo à academia, por que está tentando perder peso, por que está mudando sua dieta. Não há nada de errado em pensar em pensamentos de baixo nível, porque eles são necessários para planejar com antecedência. Você não pode preparar o jantar a menos que pense no que vai cozinhar, mas é melhor passar mais tempo pensando em pensamentos de alto nível. Pensamentos de alto nível criam um senso de propósito e significado. Se você pensar o suficiente sobre por que está mudando sua dieta, começará a realmente acreditar que mudar sua dieta é o melhor para você. Um ótimo exercício que recomendo a todos vocês é pegar as chaves dos hábitos que estão tentando desenvolver neste curso e preencher uma página inteira com o motivo pelo qual você quer se apegar a esse hábito. Resumindo, existem 5 maneiras poderosas de aumentar sua força de vontade e ficar mais motivado, mudando a forma como você pensa. O número 1 é através da técnica do chunking, dividindo suas grandes metas em pequenas tarefas. O número 2 é aumentando sua confiança para que você comece a acreditar que realmente pode alcançar seus objetivos. O número 3 é mudando a maneira como você enxerga a força de vontade, se vendo como alguém capaz de acessar sua fonte ilimitada de força de vontade através do estudo e prática. O número 4 é mudando sua identidade. É mais fácil parar de fumar se você não se identificar como um fumante. E o número 5 é passar mais tempo pensando em pensamentos de alto nível. Espero que estas informações façam diferença em sua vida. Um abraço e até a próxima.